Você confia demais na própria mente. Esse é o primeiro problema. A maioria das pessoas acredita que percebe a realidade como ela realmente é, como se estivesse simplesmente olhando para o mundo, registrando fatos, interpretando eventos de forma objetiva. Mas não é assim que a mente humana funciona. Antes de você perceber qualquer coisa, sua mente já filtrou metade do que estava acontecendo. Seu cérebro não foi feito para mostrar a realidade completa. Foi feito para economizar energia. E para fazer isso, ele simplifica, seleciona, edita, descarta. Enquanto você acredita estar vendo tudo, sua mente está escolhendo o que merece ser percebido e o que pode ser ignorado. Pense em quantas vezes você já teve certeza absoluta de algo. Uma impressão forte, uma interpretação clara, uma leitura quase imediata da situação. E depois descobriu que estava errado. Não porque faltou inteligência, mas porque faltou percepção. A mente humana não observa o mundo de forma neutra. Ela observa através de filtros. Filtros construídos por experiências, crenças, memórias, expectativas e, principalmente, emoções. Quando você entra em um ambiente, seu cérebro não pergunta: o que realmente está acontecendo aqui? Ele pergunta: o que aqui se parece com algo que eu já conheço? E então ele completa o resto da história sozinho. Por isso, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair com interpretações completamente diferentes. Uma percebe rejeição, outra percebe indiferença, outra percebe apenas distração. O evento foi o mesmo, a realidade externa não mudou. O que mudou foi o filtro interno, e esse filtro opera tão rápido que você acredita que está vendo fatos, quando na verdade está vendo interpretações. Você não vê a realidade, vê o que sua mente permite enxergar. Esse é um ponto desconfortável, porque significa que muitas das certezas que você tem não são tão sólidas quanto parecem. Não são mentiras, mas também não são verdades completas, são versões. Versões construídas pela sua mente para tornar o mundo compreensível. Isso explica algo curioso. Muitas discussões humanas não são sobre fatos, são sobre interpretações. Cada pessoa defendendo a versão que sua mente construiu, como se fosse a própria realidade. E quanto mais alguém acredita que está vendo a realidade claramente, mais difícil se torna questionar essa percepção, porque admitir distorção exige algo que a mente evita: revisão. Revisar a própria percepção exige admitir que você pode ter entendido algo errado. E poucas pessoas gostam de fazer isso. Então a mente faz outra coisa. Ela protege a própria narrativa. Ela reforça a própria versão. Ela seleciona apenas as informações que confirmam o que já acredita e ignora silenciosamente aquilo que contradiz. Esse mecanismo é invisível, mas extremamente poderoso, porque ele molda a forma como você interpreta pessoas, situações, conflitos, o mundo, sem que você perceba. E quando você entende que a mente funciona assim, uma pergunta inevitável aparece. Se a realidade passa por filtros invisíveis, quantas das coisas que você acredita perceber com clareza, na verdade são apenas interpretações convenientes? Depois que você percebe que a mente filtra a realidade, outra camada começa a aparecer. O filtro não é aleatório. Ele segue padrões. A mente humana não interpreta o mundo a partir do que acontece. Ela interpreta a partir do que já acredita. Isso significa que sua percepção não começa no presente. Ela começa no passado. Cada experiência que você viveu deixou um traço. Cada frustração, cada validação, cada momento de medo, cada situação de reconhecimento. Tudo isso forma um conjunto silencioso de referências internas. Quando algo acontece no presente, sua mente não começa do zero. Ela procura no arquivo. Ela pergunta: isso se parece com o que eu já vivi? E então, ela completa a interpretação. Esse processo é extremamente rápido. Tão rápido que você sente como se fosse percepção direta. Mas, na verdade, é reconstrução mental. Por isso, algumas pessoas enxergam ameaça onde não existe. Outras enxergam oportunidade onde não há nada claro. Outras interpretam neutralidade como rejeição.
e outras interpretam rejeição como desafio. O evento externo pode ser o mesmo, mas o significado muda completamente, porque a mente não interpreta apenas fatos, ela interpreta semelhanças emocionais. Se algo lembra uma experiência negativa antiga, seu cérebro tende a antecipar o pior. Se algo lembra uma experiência positiva, seu cérebro tende a confiar rapidamente. Isso cria uma ilusão muito comum, a sensação de que estamos reagindo ao que está acontecendo, quando muitas vezes estamos reagindo ao que aconteceu antes. É como se sua mente projetasse memórias antigas sobre situações atuais, e então você reage a essa projeção, não ao fato real. Esse é um dos motivos pelos quais relações humanas se tornam confusas. Uma pessoa diz algo neutro, outra pessoa escuta aquilo através de um filtro de experiências passadas, e a reação vem carregada de significados que nunca estiveram ali. A realidade que você percebe diz mais sobre sua mente do que sobre o mundo. Isso não significa que tudo é subjetivo. A realidade existe. Mas o acesso que você tem a ela passa por camadas de interpretação. Essas camadas são úteis. Elas ajudam o cérebro a funcionar rápido, a prever perigo, a reconhecer padrões, mas também criam distorções, principalmente quando você não percebe que elas existem. A maioria das pessoas acredita que suas interpretações são fatos, não interpretações. Por isso defendem suas percepções com tanta convicção, como se questionar a leitura da situação fosse questionar a própria inteligência. Mas lucidez não nasce da certeza. Lucidez nasce da suspeita, da capacidade de perguntar: será que estou vendo isso com clareza? Ou através de um filtro? Essa pergunta muda tudo. Porque no momento em que você começa a questionar o filtro, você começa a enxergar outra coisa. A mente não apenas interpreta a realidade, ela também protege certas versões dela. E é aí que aparece o mecanismo mais poderoso de todos: o auto-engano. Porque perceber a realidade filtrada já é difícil, mas perceber quando você está enganando a si mesmo é ainda mais raro. O auto-engano não é um erro da mente, é uma função dela. A mente humana não foi projetada apenas para perceber a realidade. Ela também foi projetada para proteger a identidade. Isso significa que, quando algo ameaça a forma como você se vê, sua mente começa a trabalhar. Não para descobrir a verdade, mas para preservar a narrativa. Imagine uma situação simples. Alguém demonstra desinteresse por você. A realidade pode ser direta. Talvez aquela pessoa realmente não esteja interessada, mas isso entra em conflito com algo interno, com a imagem que você tem de si, com a expectativa que você criou. Então a mente começa a reinterpretar. Talvez ela esteja confusa, talvez esteja com medo, talvez esteja ocupada, talvez esteja testando. Perceba o que acontece aqui. A mente não está investigando, ela está protegendo uma versão emocionalmente confortável da realidade. Esse processo acontece o tempo todo, em relações, em decisões, em interpretações sociais, em expectativas sobre o futuro. Quando algo confirma o que você acredita, sua mente aceita rapidamente. Quando algo contradiz, ela desacelera, reinterpreta, reorganiza, ignora detalhes inconvenientes e destaca apenas o que sustenta a história original. Esse é o mecanismo que mantém muitas pessoas presas a interpretações erradas por muito tempo. Não porque faltam sinais, mas porque a mente reorganiza esses sinais para que a narrativa continue funcionando. É por isso que tantas pessoas dizem depois de uma decepção: agora eu vejo que os sinais estavam lá desde o começo. Eles estavam, mas não foram interpretados daquela forma, porque interpretar exigiria abandonar uma expectativa, e abandonar uma expectativa exige aceitar uma realidade menos confortável. A mente prefere evitar isso. Isso não acontece só nas relações. Também acontece na forma como você interpreta o próprio comportamento. Você toma uma decisão no impulso, e depois explica para si mesmo que foi uma escolha racional. Você reage emocionalmente, e logo em seguida, cria uma justificativa lógica para aquela reação. A mente faz isso o tempo todo.
Primeiro ela reage. Depois ela constrói uma explicação que faça sentido. Isso cria uma sensação curiosa. A impressão de que você estava consciente da decisão desde o começo, mesmo quando, na verdade, a explicação veio depois. A mente cria uma história coerente para algo que começou como impulso. E quanto mais sofisticada essa história parece, mais difícil fica perceber o auto-engano. A mente humana prefere preservar uma narrativa do que confrontar uma verdade desconfortável. Isso não acontece apenas em relações. Acontece também na forma como você interpreta o próprio comportamento. Você toma uma decisão impulsiva, depois explica para si mesmo que foi uma escolha racional. Você reage emocionalmente, depois constrói uma justificativa lógica. Esse fenômeno tem um efeito curioso. Ele faz com que você se sinta consciente das próprias decisões, mesmo quando a decisão já foi tomada antes da explicação. A mente cria uma história coerente para algo que começou como impulso. E quanto mais sofisticada a narrativa, mais difícil se torna perceber o auto-engano. Mas lucidez exige algo que a mente resiste em fazer: interromper a narrativa e perguntar: estou interpretando a realidade ou defendendo uma história? Quando você começa a fazer essa pergunta com frequência, uma mudança silenciosa acontece. Você começa a perceber o quanto sua mente participa da construção da realidade que você acredita estar vendo. E isso muda a forma como você reage ao mundo, porque se a mente pode distorcer, ela também pode ser observada. E é nesse ponto que a percepção deixa de ser automática e começa a se tornar estratégica. Agora vem a parte mais desconfortável. Perceber distorções na própria mente não é agradável, porque isso desmonta uma ilusão importante: a ilusão de que você sempre sabe exatamente por que pensa o que pensa. Na maioria das vezes, não sabe. A explicação costuma vir depois. Primeiro vem a reação, depois vem a narrativa. E quando você começa a perceber isso, algo muda na forma como você observa o mundo. Você passa a prestar atenção em pequenos sinais, microexpressões, mudanças de tom, incoerências sutis entre o que alguém diz e o que o corpo comunica. Não como paranoia, mas como leitura, porque comportamento humano raramente mente por completo. O que acontece, na maioria das vezes, é outra coisa. As pessoas dizem uma coisa, mas demonstram outra. Alguém afirma que está tranquilo, mas o corpo está tenso. Alguém diz que não se importa, mas reage com irritação. Alguém afirma que está feliz por você, mas o entusiasmo parece ensaiado. Isso não significa que a pessoa está mentindo deliberadamente. Muitas vezes, ela própria acredita no que está dizendo, mas o corpo revela algo que a narrativa não conseguiu esconder. O comportamento quase sempre revela o que o discurso tenta suavizar. Quando você começa a observar esse tipo de incongruência, uma habilidade se desenvolve. A habilidade de perceber padrões. Não episódios isolados, padrões. Porque qualquer pessoa pode agir de forma incoerente uma vez. Mas padrões revelam estrutura. Uma pessoa pode se contradizer em um momento de estresse, mas se contradizer constantemente revela algo mais profundo. E é aqui que a percepção social começa a amadurecer. Você deixa de analisar apenas palavras e começa a analisar consistência. Consistência entre discurso e atitude, entre intenção e comportamento, entre promessa e ação. E essa mudança altera completamente a forma como você interpreta as pessoas. Antes você reagia ao que era dito. Agora você observa o que se repete. Antes você acreditava na explicação. Agora você observa o padrão. E padrões são difíceis de esconder, porque eles aparecem no tempo. Uma promessa quebrada pode ser acidente. 3 começam a formar um desenho. 5 revelam um funcionamento. E quando você começa a ver funcionamento, algumas relações deixam de parecer confusas. Elas apenas se tornam previsíveis. Comportamento repetido não é acaso, é estrutura. Esse tipo de percepção não torna você frio, torna você lúcido. Você deixa de reagir ao momento e começa a compreender o mecanismo. Alguém pode dizer que vai mudar, mas se o padrão permanece igual, a explicação deixa de importar.
O comportamento já respondeu. E isso traz um tipo diferente de clareza. Uma clareza silenciosa. Você fala menos. Observa mais. Não porque quer parecer distante, mas porque está coletando dados. E quando você aprende a observar padrões, algo curioso acontece. A realidade social começa a ficar mais previsível. Não porque as pessoas são simples, mas porque os mecanismos humanos se repetem muito. As mesmas inseguranças, os mesmos medos, os mesmos jogos emocionais, as mesmas estratégias de autoproteção. E perceber isso muda sua posição dentro das relações. Você deixa de ser surpreendido com tanta frequência, não porque controla os outros, mas porque entende melhor como eles funcionam. E entender funcionamento muda completamente a forma como você reage. Porque lucidez não significa controlar o mundo, significa não ser constantemente enganado por ele. E quando essa percepção amadurece, a pergunta deixa de ser: o que essa pessoa está dizendo? E passa a ser outra, muito mais reveladora. O que o comportamento dela está mostrando repetidamente? E essa pergunta muda tudo. Quando você começa a enxergar esses mecanismos, uma coisa muda. Você para de reagir imediatamente. Antes, cada comportamento gerava uma interpretação rápida. Agora, gera observação. Você escuta, observa, compara, espera o padrão aparecer. Isso muda completamente a forma como você se posiciona no mundo, porque a maioria das pessoas reage ao que é dito. Mas quem aprende a observar padrões, reage ao que se repete, e repetição revela a estrutura. Alguém pode prometer, pode explicar, pode justificar, pode criar uma narrativa convincente, mas comportamento não precisa de argumento. Ele apenas acontece. E quando acontece várias vezes, ele revela o funcionamento real. O comportamento sempre conta a história que as palavras tentam editar. Esse tipo de percepção muda sua relação com frustração. Antes você tentava entender o porquê, tentava decifrar explicações, tentava encontrar lógica no discurso. Agora você olha para algo muito mais simples: o padrão. Porque o padrão raramente mente. Se alguém demonstra interesse uma vez, é um momento. Se demonstra repetidamente, é comportamento. Se alguém falha uma vez, é circunstância. Se falha sempre, é estrutura. E quando você aprende a olhar dessa forma, algo curioso acontece. Você começa a desperdiçar menos energia emocional, menos tentativa de convencer, menos tentativa de interpretar excessivamente, menos tentativa de salvar situações que já demonstraram seu funcionamento. Isso não te torna distante, te torna preciso. Lucidez não te afasta das pessoas, ela te afasta das ilusões. E quando as ilusões diminuem, as relações ficam mais claras. Algumas se aprofundam, outras se dissolvem. Algumas pessoas se aproximam, outras naturalmente se afastam, não por conflito, mas por incompatibilidade de funcionamento. Porque perceber padrões muda sua tolerância. Você passa a valorizar consistência, valorizar coerência, valorizar quem realmente sustenta o que diz. E isso reorganiza completamente o ambiente ao seu redor. Menos ruído, menos confusão, menos desgaste mental, mais clareza, mais direção, mais tranquilidade interna. Porque quando você aprende a observar comportamento com precisão, a realidade deixa de parecer caótica. Ela apenas se torna legível. E quando algo se torna legível, você deixa de viver no escuro. Quem aprende a ler comportamento humano nunca mais volta a interpretar o mundo da mesma forma. Não porque ficou mais desconfiado, mas porque ficou mais consciente. E consciência muda posição, muda decisão, muda relação com o próprio tempo. Então talvez a pergunta mais honesta não seja: por que as pessoas agem assim? Talvez seja outra, muito mais simples. Você está disposto a ver o que o comportamento mostra? Mesmo quando a explicação parece mais confortável, se isso organizou algo aí dentro, fica por aqui. Porque quem aprende a enxergar padrões humanos
raramente volta a olhar o mundo da mesma forma. E se isso fez sentido para você, acompanha o canal. Nem todo mundo percebe essas coisas, mas quem percebe, fica.